E voltamos com o programa De Olho no Mundo. Boa tarde, meninos e meninas. Para você que ligou a rádio agora, estamos falando sobre a história de Ruanda, já que esse ano completam-se 25 anos desde o fim do seu maior conflito, que resultou no genocídio de 1994. Convidamos a doutora Madu, do Médicos Sem Fronteiras, que esteve no país durante o período. Primeiramente, doutora, nos fale um pouco sobre o Médicos Sem Fronteiras. Boa tarde, Maria. Boa tarde, meninos e meninas. Então, o Médicos Sem Fronteiras é uma instituição, um programa que trabalha internacionalmente e que leva médicos para as pessoas que mais precisam, principalmente em países em estado de guerra ou em algum conflito ou extrema pobreza. Dentre os países que o Médicos Sem Fronteiras atua, teve Ruanda e foi para lá que eu fui. É uma iniciativa muito bonita, doutora. E para nos situar, pode nos contar um pouco sobre a história desse país? Claro. A história de Ruanda começou com os pigmeus na região. Quando eles começaram a criar sua própria cultura, eles se denominaram Tua. Só que eles eram um grupo muito marginalizado dentro do próprio local, do território. E quando os Tutsi, que eram predominantemente agricultores, e os Hutus, que eram predominantemente criadores de gado, chegaram na região, eles começaram a ser mais ativos, menos marginalizados do que os Tua, e acabaram prevalecendo na região. Por que eles acabaram prevalecendo? Os dois cultuavam os mesmos deuses, casavam entre si, falavam as mesmas línguas, apesar de terem muitas diferenças. Era um país um pouco independente, só que depois de 1890, devido à Conferência de Bruxelas, o país foi entregado para a dominação alemã. Só que os alemães eram bastante, mão aberta, digamos. Eles deixavam a administração por conta do poderio local, dos políticos locais. Só que depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu e os seus territórios, que eram suas colônias, foram divididos para outros países. E durante a Liga das Nações, a Bélgica ficou com o território ruandês. Os Tutsi, eles tinham traços europeus, a pele um pouco mais clara, o nariz mais fino, enquanto os Hutus, eles já eram a pele mais escura, o nariz mais grosso, e os belgas, eles não eram tão tranquilos quanto os alemães. A colonização deles já foi um pouco mais rigorosa e eles usavam da desculpa, ou melhor, da explicação do darwinismo social para colocar os Tutsi, que tinham mais traços europeus, no poder. E essa diferença de poder acarretou uma desigualdade social muito grande, porque os Tutsi, eles acabaram virando a maior parte da elite no país e também com maior poderio administrativo e político. Então, por ter tanto poder, eles acabaram tendo ideias de centralização. Eles queriam ainda mais poder e acabou que os belgas, eles foram para o lado dos Hutus para não apoiarem a perda do seu poder sobre a colônia por causa dos Tutsi. Os Hutus, junto com os belgas, geraram rebeliões e greves que acabaram amedrontando os Tutsis que estavam no poder. Dentre eles, o rei Tutsi Kigeri, que fugiu para Uganda. E depois que esse rei fugiu e também parte da população Tutsi, os Hutus entraram no poder. Quando os Hutus entraram no poder, os Tutsi, eles fizeram uma organização chamada Frente Patriótica Ruandesa, ou FPR, que funcionava mais ou menos como um partido político. E aí eles entraram no país ameaçando os Hutus que estavam no poder. A resposta foi extremamente genocida, e foi aí que começou as ideias de assassinato e de etnia pura, a partir dos Hutus, e que queriam matar os Tutsi. Em 1994, com a morte de Juvenal Habyarimana, se não me engano, não sei falar direito esse nome, que era o atual presidente na época, foi o estopim para o início da matança. O rádio, ele foi extremamente utilizado para distribuir essas ideias, não distribuir, mas para pregar essas ideias para o país inteiro, porque foi com o uso da rádio que teve a ideologia difundida, nomes de Tutsi que estavam para morrer marcados, e essa
gravidade do genocídio foi uma coisa abertamente divulgada. Entre abril e junho de 1994, aproximadamente 10% da população morreu, o que corresponde a 800 mil pessoas. Mas, peraí, doutora, nesse tipo de conflito, até onde eu sei, a ONU intervem. Isso não aconteceu? Não, Maria, não aconteceu. Um país pequeno da África subsaariana oriental não interessou os países europeus nem os norte-americanos o suficiente para eles intervirem, mesmo que foi um massacre desse nível. Uma vez, me lembro de ter assistido um filme, Hotel Ruanda, onde mostra que nas identidades das pessoas falavam se eles eram Tutsi ou Hutus. Isso aconteceu mesmo? Sim, isso aconteceu. Inclusive, quando o genocídio ele já estava acontecendo, as pessoas eram paradas para certificar a identidade. E caso, dependendo da tribo deles, da etnia deles, eles eram mortos ou não. Entretanto, a morte não foi o único meio violento que eles usaram durante o genocídio. Bom, e quais eram esses outros meios que eles utilizavam durante o conflito? Bem, um meio muito utilizado foi o estupro das mulheres, o que era uma forma de dominação, uma forma de demonstração de poder, e era humilhante tanto para as mulheres que eram estupradas, quanto para os maridos dessas mulheres. Só que esses fatos não aconteceram só por causa de dominação de poder, mas sim também por propagação de HIV. Tanto que o índice de HIV entre esse período, de 1994 até 1996, aumentou extremamente por causa desses casos. E até hoje, esse índice de HIV ele é mais alto entre mulheres por causa do alto nível de escravos sexuais que existem no país e também de prostituição. Só que o índice ele aumentou, mas não abaixou tanto. Porque, por exemplo, depois do conflito, a justiça ela melhorou muito, apesar de ter muitos poucos advogados e juízes. Entretanto, também tinham muito poucos médicos e enfermeiras, porque muitos morreram durante os assassinatos que aconteceram no país. Só que não tem distribuição de luz suficiente para poder armazenar sangue, armazenar remédios. A pesquisa no país não é tão desenvolvida para esse tipo de doença. Mas a situação vem melhorando muito atualmente com o atual presidente Paul Kagame, que tem feito políticas públicas para melhorar essa situação. Nossa, e você presenciou tudo isso enquanto trabalhava por lá? Sim, felizmente sim. Eu inclusive relatava algumas coisas no diário, que eu inclusive estava lendo alguns dos relatos antes de vir para cá e eu trouxe achando que seria bem interessante. E você poderia nos falar um pouco sobre esses relatos? Bem, como eu sou da área de tratamento da HIV, eu conversei muito mais sobre com mulheres lá em Ruanda. E a maioria me relatou que foi estuprada e teve um filho por causa dessa situação e que não conseguia amá-lo, que tentou matá-lo quando bebê, com veneno e de várias maneiras diferentes. Durante a gravidez tentou aborto de também vários jeitos diferentes. E o pior é que o governo ele não dá apoio para filhos de estupro do genocídio, só se eles foram órfãos. E as mulheres muitas vezes são vistas como prostitutas, o que é uma situação extremamente ruim, porque elas não têm culpa daquela situação. E também tem muito medo dos homens, porque o assassinato ele foi feito praticamente por homens. Então as mulheres às vezes tinham medo de seus próprios maridos que eram da outra etnia e acabavam matando muitas pessoas. Ou que tinham medo dos filhos seguirem a mesma tendência que os pais, tinham medo dos vizinhos. O medo, ele era frequente no país naquela época. E foi uma coisa que me tocou muito. Realmente são relatos muito comoventes. Mas, enfim, me diz, como que eles conseguiram apaziguar o conflito? Em 1995, houve uma outra investida da FPR que ocupou a capital, Kigali, e apoiou um Hutu chamado Pasteur Bizimungu, que se opunha ao massacre. E quando Pasteur chegou ao poder, ele fez políticas de conciliação entre as duas etnias. E como o país está hoje em dia, depois, de todo o conflito? Atualmente, o país é governado por Paul Kagame, o primeiro Tutsi a ser presidente depois do genocídio. Depois da morte de tantas pessoas, o país acabou sendo majoritariamente feminino, cerca de 70%, o que ocasionou a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho. Mas o maior marco foi a inserção das mulheres na política,
porque Ruanda atualmente é o primeiro país a ter maioria feminina no Congresso, sendo de 62% aproximadamente. O judiciário, ele também é muito forte, o que foi um crescimento inusitado, porque só depois de todas as mortes só tinham 5 advogados e 1 juiz, e eles conseguiram reconstruir toda a justiça do país e estão prendendo e julgando os responsáveis pelo genocídio e também quem matou. Há melhorias na saúde e na educação, os índices de analfabetismo diminuíram gradativamente, mas atualmente já é 2 vezes menor os números de analfabetos no país do que em 1994. E também Kigali, que é sua capital, como eu disse antes, é considerada a cidade africana melhor para ser investidas atualmente. É realmente uma melhora considerável em tão pouco tempo, mas me diz um pouco, o que você aprendeu com essa experiência? Eu aprendi que é possível se reconstruir, mesmo depois de estando tão quebrado. Eu voltei para lá esse ano, por causa dos 25 anos do massacre, e foi lá que eu aprendi tanto sobre como está o país atualmente. Eu preferi ver com os meus próprios olhos do que só pesquisar. E, bem, foi uma melhora realmente, como você disse, muito grande. E eu aprendi também sobre empatia, sobre ser forte e poder aguentar, sobre paz, sobre como a gente deve aprender com os erros do passado, porque não é o primeiro massacre que acontece no mundo e, infelizmente, talvez não seja o último, mas eu espero que as pessoas aprendam com essa história e que seja. Muito obrigada, doutora. E boa tarde a todos. E o programa De Olho no Mundo acaba por aqui. Nos vemos amanhã no mesmo horário. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, Maria. Foi ótimo estar aqui. Boa tarde a todos.